Alô, meus amigos, um grande abraço, Sandra Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast. Eu não sei se eu errei o número, eu acho que é o número 5, mas tudo bem. Qual o valor de uma galinha caipira? Qual o valor de uma galinha caipira? Esse é o nosso tema de hoje. Depois a gente abre aí para bater um papo, se tiver alguém ao vivo. Muita gente pergunta, muita gente fala qual o valor da galinha, por quanto está vendendo, qual o custo. Então, existem vários termos e várias vontades de se saber em relação a valor de galinha. E eu vou citar 3 tópicos aqui diferentes para a gente pensar um pouco, a gente que trabalha a nível comercial, a gente pensar um pouco sobre isso. Primeiro, o valor comercial, que é aquele valor que a gente vende, que a gente compra. Então, é muito comum no Brasil a gente ter uma variação aí entre 25 e eu conheço local aí de R$ 60, aí eu estou falando de unidade, ok? De criadores que vendem por esses valores. Então, você tem regiões que valorizam bem o produto caipira, valorizam bem a galinha caipira. Tem locais que valorizam um preço justo, né? Eu acredito aí que entre 25 e R$ 40 é um preço justo. Claro que estamos aí em momento de pandemia, as coisas estão com preço aí bem elevados. Hoje eu estou vendendo aqui a R$ 37 a unidade. Então, variando dentro desse preço, é um preço justo. Eu acho que um preço aí acima de 50, R$ 60 é um preço que é bem valorizado, né? Então, é uma região que, se a sua região é isso, aproveite bem, porque é um valor realmente expressivo. Tem que ver se é uma comunidade específica, se é porque não tem tanta oferta do produto, mas é algo que tem que ser aproveitado. Locais com valores abaixo de R$ 25, lembrando que eu estou falando de unidade, não estou falando de quilo, já são locais que não valorizam tanto. Então, você precisa prestar atenção na hora da sua pesquisa de mercado, se você está encontrando aí vendedores que estão trabalhando com valores abaixo de 25, valores abaixo de R$ 20 a unidade, é um valor muito justo, muito apertado. Justo que eu digo vou falar apertado, né? Porque eu já falei a palavra justo com outro sentido. Então, é um valor muito apertado, muito abaixo do que se consegue de custos hoje. Então, muito provavelmente você vai estar trabalhando com prejuízo, mas, claro, cada região é cada região. Eu não sei, às vezes é um polo de plantação de milho, um polo de plantação de soja. Existe uma abundância nos insumos aí para formar ração. Possa ser que os custos sejam mais baixos aí nessa situação. Cada caso é um caso, precisa ser analisado. E precisa entender também por que o cliente só aceita esses valores. Às vezes o próprio vendedor, existem em algumas cidades aquele vendedor que não é o produtor. É aquela pessoa que mora num sítio, às vezes num sítio mais distante, 15, 20, 25 quilômetros da sede. Ele vai para a sede para resolver alguma coisa, ou o comércio dele é esse mesmo. No caminho de casa para a sede do município, ele passa num sítio, compra uma galinha, passa em outro sítio, compra outra galinha, passa em outro sítio, compra 2, passa em outro sítio, compra mais uma. Quando chega na cidade, ele tem 10 galinhas ali, ele consegue vender por um preço melhor. Por quê? As pessoas nas quais ele está comprando, está adquirindo, são pessoas que criam de fundo de quintal. E, às vezes, com R$ 15 numa galinha, R$ 18 numa galinha, para eles é suficiente, porque eles não vivem daquilo. Realmente é uma renda extra. Então, às vezes, se consegue vender por um preço mais baixo. Então, tem que entender a conjuntura na hora da pesquisa de mercado para poder ter uma noção exata, certo? E sempre se trabalha aí com peso ou unidade. Eu costumo falar muito por unidade, porque eu gosto de passar para vocês que não é interessante você trabalhar com galinha caipira visando peso.
Ah, eu quero 4 quilos, eu quero 3 quilos, eu quero 2.800. O criador que visa muito peso, normalmente ele descaracteriza a ave dele. Normalmente ele quer uma ave muito rápida ou ele quer uma ave muito gorda. Se essa realmente é a vontade do cliente, tudo bem, sem problema, taca o pau, é isso mesmo. Mas eu acho que a grande maioria dos lugares, mesmo aqueles lugares que pagam valores mais altos por galinha caipira, o que ele quer é caracterização. É sabor, é cor de carne de pele, é consistência de carne, é aquele aspecto, é aquele cheiro à mesa, é algo um pouco mais diferente. Nem sempre isso está ligado a peso. Então, se trabalhar com unidade, quando você foca a sua criação para caracterizar, o peso vem por consequência. Alguns ajustes precisarão ser feitos em questão de tempo, às vezes passou um pouco do tempo, porque eu soltei um pouco demais, passou um pouco do tempo porque eu liberei alimentação complementar demais, mas isso é ajustável mês a mês, conforme você vai trabalhando, você vai ajustando sua ave da forma que você quer. Mas eu gosto muito de focar na caracterização e o peso vir por consequência. Mas nada impede também de você ter uma criação mais semi-intensiva, focada no peso, caso seja a vontade, o gosto do seu cliente, porque senão você não vai conseguir vender depois. O segundo item que eu quero falar sobre valor, de qual valor, de que valor tem uma galinha caipira, é o valor de formação. Vocês vão encontrar, tanto para abate quanto para postura, aulas na comunidade de criadores online. Eu acho que é a aula 39, aula 42, eu não lembro muito bem, que é a formação de preço. Tem uma aula que é a formação de preço para a galinha de abate, tem uma aula que é a formação de preço do ovo, e tem uma aula que é a formação de preço da galinha de descarte. Todas essas aulas estão dentro da comunidade Criadores Online, inclusive ela tem planilha, que você pode baixar também lá. Assistindo a aula, você vai saber manuseá-la e colocar os preços atuais para formar preço. Mas o preço de formação é exatamente esse. É você no momento do seu planejamento. E no dia a dia das coisas mudando, a gente teve aí, no último ano, uma dobra, né, no preço dos insumos. Vocês vão usar essas planilhas a fazer atualizações de valores e vocês vão conseguir aí ter preços de venda aí atuais. Mas aí você precisa levantar custo principalmente é a alimentação, entre 70% e 80% do custo de produção é com a alimentação. Você pega esses 20% está no valor do pintinho, está em energia, está em água, que se soma aí o custo, o que você gasta para formar um animal ou o que você gasta para ter um ovo. Então, esse é o custo. Quando a gente fala em abate, cerca de 80% é ração, e aí você pega 20% desse valor e acrescenta como se fosse esses custos. Já para a postura, a alimentação é cerca de 70%, porque você tem um gasto maior de energia por causa de programa de luz, e o pintinho é um pouco mais caro. Fora isso, lá nas planilhas eu explico direitinho. Fora isso, você vai colocar o quanto você quer ganhar, né? Eu quero ganhar 20% do que eu gasto, eu quero ganhar 50% do que eu gasto, eu quero ganhar 100% do seu gasto. Criação de animais, normalmente a gente trabalha com 100%. Alimento, pode ser alimento pronto ou alimento in natura, normalmente a gente trabalha com 100% do custo. Nos dias de hoje, muito provavelmente você vai estar trabalhando com 50%, 60%, porque senão, às vezes, o preço ficará inviável para os seus clientes. Mas isso você precisa fazer uma análise final de formação de preço, que é aceitação de mercado e preços trabalhados pela concorrência. Então, depois que você levanta seus custos, você descobre, eu gasto R$10. Ok. Eu quero ganhar 100%.
Então, se eu gasto R$10, 100%, eu vou trabalhar com o valor de R$20. Claro que aqui é valor hipotético para ficar mais fácil o entendimento. Eu gasto R$10, eu acho que 100% é bom em relação a ganho em cima do que eu gasto, então eu vou cobrar para as pessoas R$20. Só que antes de ir para a rua vender a R$20, você faz uma nova pesquisa de mercado. Meus concorrentes estão vendendo por quanto? Esse é um indicativo. O outro indicativo, as pessoas que eu procurei lá na pesquisa de mercado, eles falaram que aceitava para pagar quanto numa galinha caipira? Desculpe. Normalmente aqui os fornecedores cobram R$25 por uma galinha. E quando eu fiz minha pesquisa, a aceitação de mercado poderia cobrar até R$30 que eles pagavam pela galinha caipira. Então, nos seus cálculos, você podia cobrar 20. Quando você foi no mercado, você descobriu que os seus concorrentes cobram 25. E você descobriu na sua pesquisa que existe uma aceitação no mercado de se pagar até R$30. Então, você tem aí um parâmetro, e a partir daí a estratégia de mercado, junto com a estratégia de venda, de que valor você vai comprar, ou que você vai cobrar. Então, você tem um preço justo para você, que seria R$20. Você tem um preço trabalhado no mercado, que é 25, e você tem um preço aí que as pessoas aceitam pagar 30. Então, você pode... Nesse momento, eu só posso te ajudar na estratégia, em como você vai analisar. Mas, em relação a valor, você vai precisar aí estar muito bem ajustado com o que sua região oferece. Então, apesar de você ter um custo de uma vontade de cobrar 20, se todo mundo cobra 25, você não vai cobrar 20. Porque é um valor muito abaixo do mercado, e aí, voltando a falar de valor, as pessoas podem olhar para você e dizer, pô, todo mundo cobra 25. Aquela pessoa cobra 20 por quê? Será que o produto dela realmente não é bom? A pessoa já vai na cabeça achando que seu produto é inferior, já que todo mundo no mercado cobra um valor mais caro. Então, você precisa pensar nisso direitinho, estratégia de mercado. Eu posso cobrar R$30, porque é a aceitação do mercado. O pensamento inverte. As pessoas vão dizer, todo mundo cobra 25. Aquela pessoa cobra 30. Será que o produto dela é melhor do que o dos outros? Surge aquela curiosidade. Mas não necessariamente você precisa cobrar 30. Mas existe uma estratégia de mercado dentro dessa loja que é: eu vou pegar minha galinha, vou botar entre aspas, minha galinha é igual à galinha de todos os outros fornecedores que existem aqui. Toda a minha concorrência tem também qualidade a mesma da minha, tem um peso mesmo do meu, é igualzinho. Vamos ver essa hipótese aqui. Então, eu posso cobrar 25? Se você cobrar 25, aí sim você vai ser realmente igual a todo mundo. Se você cobrar 30 e colocar um cartãozinho dizendo você é muito especial para mim, espero voltar a te encontrar, um lacinho na galinha, claro que eu estou exagerando, um lacinho na galinha, ou se você também tem uma horta, coloca um molho de coentro, um molho de cheiro verde, meio alface junto, e entrega. E aí você entrega isso para o seu cliente com uma mensagem, com eu estou sempre à disposição, se quiser de novo eu estou aqui. A pessoa já enxerga um diferencial em você. Isso fica diferente. Se você for ver chocolate, né? Nós temos algumas marcas de chocolate conhecidas aí no Brasil, e você vai comprar um bombom, é R$1, e tem outra marca que o mesmo bombom é R$10. Mas se você prestar atenção, tem uma embalagem. Às vezes o bombom dentro é igualzinho, mesmo sabor, às vezes um pouquinho mais forte aqui, um pouquinho mais fraco ali. Mas a embalagem é diferente, o tratamento na loja é diferente, a caixa é diferente, o tempo que fica na sua mão durinho sem derreter é diferente.
Então, existe um diferencial de um para outro. Não é à toa a formação de preço. Então, quando vocês forem formar preço, não pensem apenas, quanto é que eu gasto? Eu vou ganhar tanto em cima, pronto. Não pensem apenas, os concorrentes estão cobrando tanto. Vá além, pense um pouco mais sobre isso, entenda um pouco mais sobre isso, porque, inclusive, nesse momento de pandemia, as pessoas que entenderam isso antes, que entenderam a capacidade de renda dos seus clientes, conseguiu atualizar o preço de venda, não continua vendendo para todos, mas vende para um nicho de mercado específico que aceita pagar mais caro. Você vende menos, mas às vezes você está faturando a mesma coisa porque você está cobrando mais caro. Então, o entendimento desse segundo item, de qual o valor de galinha caipira, que é o valor de formação, é muito importante para vocês. E o terceiro item em relação ao valor que eu queria falar era sobre posicionamento de mercado. É uma coisa que você vai encontrar muito bem explicado no curso do planejamento, na aula que a gente fala sobre posicionamento de mercado. Na verdade, a aula 1, a gente vai falando tudo que a gente fala na aula 1, que são coisas que você já sabe. Coisas como sistema de criação, finalidade de criação, o quanto você vai dar de piquete, menos, muito. Tudo isso é o que trabalha no seu posicionamento de mercado. O que é galinha caipira? É um conceito. O que é galinha caipira? Tem gente que acha que galinha caipira é aquela criada pela vovó. Tem gente que acha que galinha caipira é uma raça. Tem gente que acha que galinha caipira é um sistema de criação. Tem gente que acha que galinha caipira é só aquelas que vêm de descendência lá dos índios, que chegou galinha de Portugal, desde lá, só quem tem essa genética que é galinha caipira. Nenhum dos quatro, ou se tiver algum outro pensamento, nenhum dos quatro estão errados. É linha de pensamento, é válida. O que você tem que encaixar na linha de pensamento é o que o seu cliente acha que é galinha caipira. E independente de que forma você cria, independente não, porque em sistema de confinamento 100%, não é caipira. Mas se você dá muita liberdade, dá pouca liberdade, sistema semi-intensivo, ou sistema semi-extensivo, ou se você trabalha com extensivo total, isso vai entregar galinhas com características diferentes, sabores diferentes, pesos diferentes, cores diferentes. Mas é o que seu cliente está esperando? É isso que seu cliente está esperando? Não adianta você caracterizar 100% sua galinha, levar até um pouco mais sua criação, 150 dias. Você tem uma galinha muito bem caracterizada, olha que eu estou invertendo aqui a situação do conceito, muito bem caracterizada, e na hora de entregar para o seu cliente, não, eu queria aquele caipirão, um pouco mais pesado. Então você precisa entender isso. E não se esqueça que vai na sua região, na sua cidade, vai ter gente que vai gostar de qualquer um deles. Vai ter gente que vai gostar só do bem caracterizado, vai ter gente que vai gostar do mais gordinho, vai ter gente para tudo. Vai ter gente para tudo. O importante é você achar dessas pessoas que eu pesquisei, qual o tipo de galinha que se parece com o que eu quero entregar. Eu quero entregar uma galinha bem caracterizada. Existe um nicho de pessoas dentro da minha cidade que quer galinhas mais caracterizadas? Tem. É para essas pessoas que você vai trabalhar. Independente que exista outras. As outras você vai conquistar com o tempo, mas você vai focar naquelas pessoas que pagam e gostam do que você vende. Isso é que é importante e isso é que é posicionamento de mercado. Toda vez que você vai falar com alguém, já vai estar na ponta da língua. Não, minhas galinhas têm mais característica, minhas galinhas eu crio dessa forma, são 150 dias, eu tenho um piquete dessa forma. Já está dentro de você, você já sabe o que vai dizer.
Você que vai trabalhar com galinhas mais gordas, menos caracterizadas, porque existe um nicho de mercado que quer esse tipo de galinha, você também vai ter na ponta da língua. A gente tem um piquete, mas é mais controlado, a gente tem um galinheiro muito bem preparado, uma quantidade de comedouros para ninguém ficar sem comer no momento certo. A gente tem momentos que a gente libera frutas, verduras, mas a gente guarda bem nossas galinhas. Está entendendo que eu falei da mesma galinha de duas formas diferentes? São dois posicionamentos de mercado diferentes. É a mesma galinha. Uma um pouquinho mais gordinha, uma um pouquinho mais caracterizada, mas é a mesma galinha. E eu consegui só em palavras fazer com que... Eu espero que vocês tenham conseguido. Enquanto eu estava falando, vocês estavam aí sonhando, visualizando o que eu estava dizendo. Então, isso é posicionamento de mercado. Isso é você viver a criação para você estar satisfeita ou satisfeito de entregar um produto que realmente é o que seu cliente quer. Espero ter bagunçado ainda mais a cabeça de vocês hoje aí. Qual o valor de uma galinha caipira? Então, eu falei de valor comercial, falei de valor de formação e falei de valor de posicionamento de mercado. Temos pessoas aqui e eu vou abrir o microfone aqui agora das pessoas que estão aqui, que eu estou vendo que é o Wanderson, que eu estou vendo que é a Zeni. Se quiserem falar sobre alguma coisa, perguntar alguma coisa, os microfones estão abertos. Sim? Não? Não? Olha o silêncio cruel. Cri, cri, cri. Um grande abraço a todos. Deixa eu ver se tem mais alguém, se entrou mais alguém aqui. Eu estou vendo a Zeni, estou vendo o Wanderson. Se vocês quiserem participar aqui, manda uma perguntinha, né, enquanto eu estou aqui finalizando as informações. Acho que não? Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês participem aí mais vezes aí. Entrou mais uma pessoa aqui. Se quiser, o microfone está aberto. A gente falou hoje sobre qual o valor de uma galinha caipira. Falamos de valor comercial, valor de formação e valor de posicionamento. Dou mais 5 segundinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, vem. Ontem, inclusive, a gente teve uma aula inaugural aí dos novos alunos. A gente vai disponibilizar também o podcast dentro do Clube dos Produtores também. Na verdade, a imagem, né? E depois o podcast também. Ok? Então, um grande abraço. Talvez hoje, no final do dia, a gente faça hoje outro podcast só para ver o engajamento e quantas pessoas terão. Não, hoje nós não teremos. Pronto, deixa eu contar. Hoje nós não teremos, porque quarta-feira tem aula da comunidade Criadores Online. Então, talvez amanhã a gente faça no final do dia também. Um grande abraço. Até!